Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos começar aí a despertar as discussões sobre quais sejam as atribuições, propriamente da área de gestão de pessoas. E aí, a gente precisa recapitular brevemente a discussão que quando nós falamos das atribuições da área de gestão de pessoas, nós precisamos compreender, as perspectivas como a gente observa essa área atuando nas organizações. E aí, fazendo um paralelo, com a projeção de um organograma, justamente aqui a distribuição dos níveis hierárquicos, a gente observa que sempre que a gente tem alguma atribuição que tem aí contribuição de nível estratégico, quando a gente tem aqui o topo da hierarquia, nós temos projeções para o longo prazo, tudo que seja realizado ali em qualquer tipo de organização, em qualquer área. Quando nós temos projeção de nível estratégico, a gente tem aí decisões que têm repercussão no longo prazo. Quando a gente tem uma atribuição no nível tático ou intermediário, a gente tem projeções para o médio prazo. E quando nós temos as atribuições, o foco exatamente na execução das tarefas, a gente está falando aí do nível operacional, nós teremos projeções aí para o curto ou curtíssimo prazo. Bom, de uma maneira mais prática, quando nós falamos de longo prazo, nós estamos falando aí de repercussões para 5, 10, 20, tem algumas organizações que até trabalham no seu planejamento estratégico focando para 25 anos. Quando a gente tem uma delimitação para o médio prazo, a gente tem justamente a compreensão do que precisa acontecer nos próximos meses, ou até mesmo aí numa repercussão de 2 até no máximo 5 anos. E no curto prazo é o que vai acontecer no hoje, exatamente no agora, no curtíssimo prazo pode até mesmo ser referente ao momento que está sendo vivido. Então observe, sempre que a gente fala da administração de uma maneira geral, eu tenho os diretores, os presidentes, quem forma ali a cúpula da hierarquia, ocupando níveis estratégicos, traçando decisões de longo prazo, planejamento estratégico para o longo prazo, e tudo que vai ser decidido aqui justamente nesse nível vai ter repercussão corporativa, ou mesmo institucional. Porque tudo que vai ser decidido aqui, a gente pode dizer que a gente está formulando aí uma estratégia corporativa, tudo que venha a ser decidido justamente nesse nível vai garantir o emprego, a manutenção do trabalho de todos os demais, de toda a estrutura da organização. Quem apresenta essas ideias serão os diretores, e aí nós temos os gerentes, estou falando de uma maneira geral, não somente na área de RH. Os gerentes que estarão no nível intermediário, eles precisam ser capazes de compreender o que é pensado aqui no nível estratégico, traduzir essas ideias para ações que sejam desempenhadas pelos seus subordinados. Então, quando nós temos aqui as atribuições definidas nesse nível intermediário ou tático, a gente tem determinações departamentais. Tudo que vai ser definido ali vai ser justamente para a respectiva equipe, Imagina que eu estou trabalhando no RH, imagina que a outra equipe seja a área de finanças, Então esse gestor da área de finanças vai ficar encarregado por orientar o trabalho de um tesoureiro, o trabalho de um prestador de contas, de quem vem exercer ali a função de fluxo de caixa, enfim. E no RH, especificamente, teremos também toda a nossa equipe operacional, que são as pessoas que se encarregam ali por fazer as tarefas propriamente representativas dos processos de gestão de pessoas. E aí o foco do nível operacional, essa projeção para o curto prazo, vai estar justamente sobre as tarefas ou sobre a unidade de trabalho. E se você já tem aí uma noção, conhecimento da progressão da gestão de pessoas, a gente sabe que as atribuições de nível puramente operacional, especificamente na nossa área, é o que nós conseguimos identificar propriamente como as atribuições que são definidas lá para o departamento pessoal. Então, quando eu tenho o meu DP realizando todo aquele controle, entrada de funcionários, os documentos que precisam acompanhar a trajetória do funcionário ali na organização, até mesmo o momento do desligamento dele, todos esses documentos, todos esses processos puramente burocráticos são estritamente operacionais. Então, especificamente na área de gestão de pessoas, eu posso compreender as atribuições de nível operacional atreladas aí ao departamento pessoal. Quando nós começamos a ter propriamente no nosso departamento, nosso setor de recursos humanos, na estrutura de uma organização, a gente fala administração de recursos humanos, retomando que sempre nós falamos recursos, estamos falando justamente de todos os componentes que existam ali numa organização para viabilizar a realização do trabalho, que precisam ser administrados. Então aqui, propriamente, nós estamos falando das técnicas, dos processos próprios da área,
como, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção, os procedimentos para descrição e análise de cargos, as políticas salariais, as políticas de motivação, tudo isso vai ser definido aqui nesse nível. Agora, quando nós temos aí, né, a valorização do capital humano, essa ênfase de que os funcionários precisam ser devidamente planejados, orientados sobre como que eles vão ter as melhores contribuições para o desempenho geral da organização, nós estamos falando da gestão de pessoas e mais especificamente, né, da gestão estratégica de pessoas. Então a gente observa, né, que na nossa bibliografia, né, que nós já temos aí publicado na área de gestão de pessoas, a maior parte dos conteúdos se concentram justamente, né, ainda como atribuições de nível departamental. Porque se eu sou um gestor de recursos humanos, eu vou justamente trabalhar ali no gerenciamento das minhas técnicas, das minhas operações, né, orientando até mesmo o que o operacional do RH deve se encarregar de fazer. Então, quando nós falamos das atribuições de gestão de pessoas, de uma maneira geral, eu vejo lá processos de análise e descrição de cargos, como que eu vou conduzir o recrutamento e seleção, como que eu vou fazer uma avaliação de desempenho, de que maneira nós precisamos planejar e operacionalizar toda a coleta de dados para uma pesquisa de clima organizacional. Essas atribuições mais comuns, percebam que elas estão ali no nível intermediário, né, no nível departamental. Vai ser a maneira como nós nos apropriamos dessas realizações, dos resultados, das consequências dessas técnicas, desses processos, que nós vamos conseguir ter repercussão estratégica para toda a organização. Mas ainda quando eu tenho ali dos meus processos, indicadores de que nós podemos melhorar, a gente tem indicadores de toda uma repercussão no desempenho geral de uma organização. Então, por exemplo, se eu consigo melhorar a minha maneira de realizar processos de recrutamento e seleção, e até mesmo me apropriando de inovações, isso já deixa claro que eu, gestor de RH, ali dentro da minha empresa, eu conheci o que o mercado está me apresentando, sei quais são as condições, quais são os talentos que nós temos sendo formados ali na localidade onde a minha organização existe, e eu consigo trabalhar todo um planejamento para sistematizar melhor essa prática que antes era estritamente técnica, né, do nível departamental, mas ela pode vir a ter uma projeção estratégica quando nós temos aí todo um devido planejamento. Só para ilustrar um pouquinho melhor, a gente sabe, né, que hoje nós estamos vivendo na nossa sociedade 4.0, né, no contexto da indústria 4.0, o próprio processo de recrutamento e seleção, ele já é um processo que tem passado por várias inovações, até mesmo digitais. Nos dias de hoje já se fala, né, de entrevistas de emprego realizadas por webconferência, a gente tem o vídeo currículo, né, quando a pessoa não precisa apenas entregar aquele documento, né, um currículo puramente impresso, mas ele pode fazer uma apresentação no vídeo e encaminhar essa sua breve apresentação profissional, mesmo do seu perfil profissional, para o RH de alguma organização onde aquela pessoa tem interesse de trabalhar. Quando a gente já começa a inovar, né, a fazer com que esses processos sejam mais dinâmicos e tenham cada vez mais inovações, a gente já está conquistando aí uma projeção de nível estratégico. Portanto, né, a gente precisa delimitar quais são as atribuições da área de recursos humanos e, mais ainda, tudo que eu vou fazer, seja para descrever um cargo, seja para programar uma avaliação de desempenho, seja para investir no treinamento dos meus funcionários, sempre que eu vou planejar e já tenho uma estimativa dos indicadores que eu quero conquistar, do que nós realmente temos por objetivo consolidar, perceba que eu estou planejando esses processos e, logicamente, que eu posso ter aí um planejamento que venha dar uma contribuição estratégica, vai ter uma repercussão em toda a estrutura geral da organização, até mesmo para todos os outros funcionários que trabalham ali também nos outros departamentos. Por isso, nos dias de hoje, a gente vê a área de gestão de pessoas se convergindo aí no nível intermediário, tático e também no nível estratégico. Mas é necessário conhecer os processos propriamente técnicos da gestão de pessoas para a gente então conseguir identificar como que eles poderão ser melhor conduzidos para aí sim eu ter um desenvolvimento estratégico de cada um desses processos. Esse vídeo aqui é mais apenas para enfatizar, né, que nós podemos identificar a área de gestão de pessoas nesses três níveis, no operacional, no intermediário e no estratégico. Mas, quando nós vamos aprofundar a discussão sobre quais sejam, né, as principais técnicas, os principais processos que representam as atribuições da área de gestão de pessoas, eu tenho minimamente um conhecimento de nível tático e dependendo de como que eu venha conduzir o trabalho, como eu venha conduzir esses processos, eu posso então ter contribuição estratégica, porque aquilo vai ter repercussão na estrutura de toda a organização.
Espero, portanto, né, que esse breve vídeo tenha servido unicamente, né, para enfatizar isso. A área de gestão de pessoas, ela está presente em todos os níveis, né, em toda a estrutura de uma organização. E, a partir desse vídeo, eu começo, então, a apresentar, né, pelo menos de uma maneira mais geral, os principais processos que representam as atribuições e até mesmo as atribuições técnicas departamentais próprias da área de gestão de pessoas. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.